Olá, meus amigos, uma questãozinha aqui importante, aqui, é rapidinho, com relação aos princípios instrumentais da administração pública. Então nós já vimos os princípios da administração pública, a releitura dos princípios, para que cada um desses princípios serve, cada um desses princípios vai servir, e eu tenho o artigo 2º da Lei 9784 de 99. E no artigo 2º ela fala o seguinte: a administração pública obedecerá, dentre outros, dentre os milhões de princípios que você vai ver com o André no decorrer do curso, o princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Poxa, André, o legislador ele foi taxativo, exemplificativo. Pô, só olhar, né? Dentre outros. Se dentre outros, eu estou diante de um rol exemplificativo. Ah, o princípio da legalidade já conversei. O princípio da moralidade já conversei. O princípio da eficiência, conversei. Falta falar de alguns princípios aqui. O primeiro, gostaria de falar de finalidade. E a finalidade, na verdade, para mim não é nem princípio, né? Para mim, na verdade, é um elemento do ato administrativo. Vamos conversar sobre isso. E a finalidade, gente, o ato, quando tem finalidade, significa dizer que ele tem que observar necessariamente o interesse público. Eu quero que você entenda que esse interesse público, ele é amplo, sempre. Depois você vai ver que ele vai ter uma finalidade específica. Dá um exemplo, André. Quem pega o dinheiro e constrói escola, óbvio que o ato tem finalidade pública, que é a visualização do interesse público. Mas ele tem uma finalidade específica, o que, gente? Tirar as crianças da rua. Quando eu construo uma rua, uma praça, a finalidade é o interesse público amplo. Mas a ideia é aumentar o que, gente? A recreação naquela localização. E se eu coloco uma praça aqui, uma das minhas ideias também é diminuir o que? O deslocamento de pessoas. E quanto menor o deslocamento da cidade, maior a qualidade de vida urbanística. Então, às vezes, André, o governo está duplicando uma rodovia. A ideia é visualizar o interesse público. Mas qual é a ideia? É melhorar o fluxo de veículos naquela região. Aliás, não só naquela região, né? Como em outros também. Então, tudo tem uma finalidade, que é sempre visualizar um interesse público. Perfeito. E além disso, motivação. Olha, a motivação, eu vou conversar isso melhor mais à frente, mas a motivação nada mais é do que a exteriorização dos motivos. E o que é motivo? São as razões de fato e de direito que levaram o administrador a fazer algo. André, motivação e motivo é a mesma coisa? Não. O que é motivo, André? Motivo é a razão que levou o administrador a fazer algo. André, por que você matou aquela pessoa? Qual foi o seu motivo? Olha, eu estou te dando por que razão que eu esfaqueei aquela pessoa. André, por que o administrador duplicou aquela estrada? Então ele tem que dar os motivos. Qual é a razão do administrador utilizar aquele dinheiro para duplicar aquela estrada? Isso é motivo. Mas ele fala isso de boca? Não, ele coloca no papel. Ele exterioriza os motivos. O nome disso é motivação. Então os atos administrativos têm que ser motivados. A motivação tem relação com publicidade? É óbvio. A motivação é a exteriorização dos motivos? Sim. E para que coloca esses motivos? Para dar controle dos atos. Para dar eficiência àquele ato. Além disso, razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade é um critério de custo-benefício? Também. Agora, o que é interessante é você entender a diferença de razoabilidade e proporcionalidade. Celso Antônio Madeira de Mello foi muito feliz ao falar no livro dele o seguinte, que a razoabilidade... Aliás, desculpe, Luiz Roberto Barroso, no livro dele de Constitucional, ele estabelece o seguinte, olha, para mim é a mesma coisa. Mas existem autores que falam o seguinte, para mim é corretíssimo. O princípio da razoabilidade é um princípio utilizado para restringir direitos. E o princípio da proporcionalidade é um critério utilizado para ampliar direitos. Entendeu? Então, sempre que quiser limitar um ato específico, eu vou falar o seguinte, que o ato é desarrazoado. Olha, e como isso é desarrazoado, eu estou limitando esse ato. Eu estou limitando esse direito. Agora, quando me nega alguma coisa, eu vou dizer que essa negativa ela é desproporcional. E pelo princípio da proporcionalidade, eu posso ampliar algum tipo de direito. De qualquer maneira, esses dois aqui vão analisar uma
ponderação. Isso eu vou falar em condicional, né? Essa diferença eu coloco muito bem em condicional. Essa ponderação nada mais é do que o quê, gente? Do que uma análise daqueles conflitos em choque. Daqueles direitos em choque, em conflito. Quer ver um exemplo? O direito de intimidade. Dá exemplo, tá? Como ficou público, eu posso falar. O direito de intimidade da Carolina Dickmann e o direito de manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa. Então tinha programas que queriam fazer humor com ela. E ela falou, olha, você tem direito a fazer humor. Mas eu também tenho direito de quê? Também intimidade. Foi o caso, né, posso também citar o nome, ficou público do Rafinha Bastos. Rafinha Bastos falou lá da Vanessa Camargo, que pegava ela e o bebê dela. Olha, eu pego ela e o bebê, junto. Não é isso? Ah, é uma piadinha. Eu sei, mas ofendeu a dignidade dela. Tem muita dignidade dela. E a manifestação do pensamento, eu tenho que ponderar e ele tem que pagar a indenização a ela. Não é verdade? Então tudo tem limite. Ok? Princípio da ampla defesa, que também já conversei com vocês, conversa incondicional. Ampla defesa, que eu posso me defender de todas as formas permitidas no direito. Contraditório, tudo aquilo que for arguído contra mim tem que me dar oportunidade de defesa. Como também segurança jurídica, muito interessante isso, tá? Segurança jurídica, gente, não é um princípio, mas é um valor. A segurança jurídica é um valor. Nós vamos conversar isso. Eu vou conversar com os senhores do princípio do nemo potest venire contra factum proprium. Ixi, Maria. É assim mesmo que escreve. Nemo potest, com temudo, venire contra factum proprium. Que é o chamado venire. O que é isso? Significa dizer, gente, que a administração pública ela não pode se beneficiar de um ato contrário àquilo que ela já fez. Então, se a administração pública fez algo num sentido, ela não pode depois fazer algo diverso. Significa dizer que a administração pública não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Significa dizer que eu tenho que ter uma segurança jurídica nas ações da administração pública. E isso é muito criticado isso quando, por exemplo, quer ver um exemplo muito claro, aquelas resoluções do CONTRAN. Resolução do CONTRAN, o CONTRAN chega e fala assim, olha, é obrigatório em carros agora o extintor. Aí as empresas compram extintores e tal. Dia seguinte ele fala, olha, não é mais obrigatório não, ninguém mais compra extintor. É óbvio que cabe, inclusive, uma ação indenizatória das empresas, sem dúvida nenhuma para mim. Se o CONTRAN exige, uma semana depois não exige mais, o Estado tem que pagar por isso, que eu tive prejuízo, cara. Está claro? Então significa segurança jurídica, tá? Isso é uma questão interessante com relação aos royalties de petróleo. Você lembra? Na época da Dilma, não é isso? Naquele início lá do mandato, primeiro mandato, final do primeiro mandato, que havia, na verdade, quando vieram os royalties de petróleo, pré-sal, a administração pública, ela fez vários contratos, celebrou vários contratos com as empresas. E depois foi tentado a alteração do quê? Dos royalties de petróleo. E que, na verdade, o que o Supremo falou? Olha só, ainda que eu mude as regras dos royalties, por uma questão de segurança jurídica, eu tenho que manter o quê? As tratativas dos contratos anteriores. Eu não posso alterar as regras do contrato no meio do contrato. Ah, posso sim, porque o contrato é de trato sucessivo. Maravilha. Agora tem que ter um mínimo de segurança jurídica. Perfeito? Segurança jurídica nos contratos, segurança jurídica nos atos administrativos e nos contratos administrativos. E sempre também, evidentemente, visualizando o interesse público. Pode, professor, interesse público é finalidade? Claro. Legalidade é meio que motivação? Claro. Tudo isso aqui está relacionado também? Claro. Mas eu quero que vocês entendam que a própria lei, o artigo 2º da Lei 9784 de 99, ela trata expressamente desses princípios aqui, tá? Inclusive o artigo 50 fala isso, da mesma lei, tá? Que os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando? André, quais são os atos que têm que ser motivados? Aqueles que neguem, limitem ou afetem direito ou interesse, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram do reexame de ofício, em algumas hipóteses, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Aqui eu vou conversar bem com vocês dos pareceres. Compra da refinaria de Pasadena, no Texas.
Importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos, de um ato administrativo. Então, na verdade, o próprio artigo 50 fala que a administração pública, quando realizar esses atos aqui, ela tem que motivar. O que é motivação? É a esterilização dos motivos. Isso em relação à publicidade? Sim. Publicidade para quê? Para controlar os atos e para dar eficiência ao ato. Tu tá entendendo o direito administrativo, cara? Artigo 5º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, quando eu falo de contraditório e ampla defesa, tem inclusive dispositivo constitucional. Aos litigantes em processo judicial e administrativo. E aí, eu puxo a minha brasa nisso, quando eu dou aula para os senhores de processo penal, é óbvio que esse processo tem vários outros princípios, como o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, não é isso? A ampla defesa com advogado com capacidade postulatória. Então, eu tenho várias questões aqui, inclusive, tá? Tem até a súmula vinculante, não é isso? Aqui, relacionado com a presença ou não do advogado em processo administrativo disciplinar. Tá claro? Eu vou pegar uma parte, né, especificamente só das súmulas, né? Eu preciso, antes de te dar a base das súmulas vinculantes, eu quero te dar a base teórica. Ah, o professor não falou da súmula vinculante. Tá, mas eu vou te dar a base teórica primeiro. Tá? E por gentileza, não confunda discricionariedade com arbitrariedade. Tá? Um ato discricionário é dentro da lei e o ato arbitrário quando eu extrapolo os limites legais. Tá claro? Então essa é a nossa ideia inicial, gente, dos princípios da administração pública. Princípios básicos e os princípios instrumentais da administração pública. Um forte abraço e até o nosso próximo tema.